O texto bíblico de hoje está em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Estamos prestes a cumprir com os nossos deveres de cidadãos, pois este é um ano eleitoral e requer de nós o nosso voto. Mas existem alguns cristãos que dizem que votar é pecado, e tem até grupos religiosos que dizem ser neutros em questões políticas, e usam a Bíblia como base para não se envolverem. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que o pecado é a transgressão da lei, em 1 João 3,4. Os mesmos cristãos que não votam, porque dizem ser pecado, não aceitam a lei de Deus. Se você não vai votar por achar que é errado, tudo bem, eu respeito. Mas que fique muito claro que votar pode ser qualquer coisa, menos pecado. O apóstolo Paulo não estava apostatado quando disse no verso que lemos hoje que temos que estar sujeitos às autoridades e que estas são instituídas por Deus. Claro que assim devemos fazer se não for contra os princípios de Deus. Se votar fosse pecado, devolver os impostos também deveria ser, pois se o cristão não deve ter participação na eleição de governos, também não deveria pagar impostos, pois se ele não pode contribuir para o governo ser eleito em seu cargo, também não deveria contribuir para mantê-lo nele. E aqui teríamos um grande problema, porque se o cristão não pagar seus impostos, ele se tornará um ladrão, não somente diante da sociedade, mas também diante de Deus. Pois Jesus foi muito claro quando disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. E tem mais. A Bíblia diz que os ladrões não terão parte no reino de Deus. 1 Coríntios 6, 10. Você entende a seriedade disso? Embora o cristão não deva estar vibrando por pessoas ou colocando toda a expectativa em seus líderes administrativos, e muito menos deva estar discutindo e defendendo o partido, faz-se necessário cumprir com seus deveres de cidadão. Mesmo sabendo que no contexto em que vivemos, torna-se desafiador escolher um candidato certo. Claro que a vida do candidato deve ser analisada, mas em quem acreditar, se cada um apresenta uma proposta que parece pintar um céu com suas promessas sedutoras? É aqui que entra a necessidade de pedir a Deus sabedoria para fazer a escolha certa. Nós, cristãos, precisamos entender que na escolha de um candidato, muitas coisas estão envolvidas, inclusive a honra de Deus. Por isso, é preciso orar mais e falar menos. Lembre-se que você não precisa sair divulgando em quem você vai votar. Embora o voto seja obrigatório e em alguns casos facultativo, mas ele também é secreto. É bom lembrar disso. Enquanto tem cristãos que não votam por acreditarem ser isso um pecado, tem outros que, se pudessem, não soltavam a bandeira, dormiam enrolados com ela. Tem cristãos que dá pena, se envolve tanto na política que quando o período eleitoral acaba, parece que a fé deles acaba também. Aqui faz-se necessário manter um equilíbrio. Uma coisa é votar, e esta é necessária. A outra coisa bem diferente é pintar a cara, levantar a bandeira e sair gritando que seu candidato é esse ou aquele. Isso não é coisa de cristão. Faz-se necessário você ser muito influenciado, não pelas pessoas, mas por Deus, para que assim
você possa ser capaz de escolher o candidato certo. Vamos orar? Senhor, nos ajuda nas decisões que precisamos tomar, quanto aos candidatos que teremos que escolher, pois antes deles assumirem suas responsabilidades, nós temos que cumprir com a nossa, de elegê-los. Acredito que antes do Senhor cobrar deles, cobrará de nós, por termos colocado eles em seus cargos. Então, Senhor, nos dá sabedoria. Em teu santíssimo nome. Amém.